Prefácio. Como é sabido, dando seguimento ao que ficou previsto em obras póstumas, Allan Kardec tendo que vir terminar a restauração da doutrina do caminho do Senhor na terra do Cruzeiro do Sul, como sempre ocorre em tais circunstâncias, teve precursores para lhe prepararem o caminho. Aqui, como na França, além do religiosismo reinante e atuante em sentido contrário, havia o perigo da influência positivista recebida, recipiendários que somos da cultura da República Gaulesa. Assim como programado nos altos planos espirituais da direção planetária, reencarnaram com o fim de realizarem essa divina e árdua tarefa 2 espíritos de Escol. Foram eles os antigos apóstolos de Jesus, João Evangelista e Lucas. O primeiro, como é conhecido, teve importantes vidas anteriores e historicamente registradas no Velho Testamento, tais como os profetas Samuel, Eliseu e Daniel, na Idade Média, a de Antônio de Pádua, e nos tempos modernos, aquele que é unanimemente considerado pelos historiadores eruditos como o maior filósofo da Renascença, pagando com a vida sua intrepidez ao enfrentar a truculência romana, sendo condenado por heresia e queimado vivo pela solerte Inquisição no campo de Fiore, na cidade dos Sete Montes, o vanguardeiro Giordano Bruno. Reencarnou no Rio de Janeiro em 1845 com o nome de José Maria da Silva Paranho Júnior. Ficou na carne até o início do século XX, 1912, desencarnando aos 67 anos de idade. Ele foi aquele que diplomaticamente, sem necessidade de guerras, tornou o Brasil, que tem a maior bacia hidrográfica e a maior área agriculturável do mundo, no país gigante com dimensões continentais que é, e com a forma de um coração. Suas atividades na diplomacia ficaram sobejamente conhecidas, vez que com sua reconhecida cultura, habilidade e competência solucionou pacificamente várias questões limites do Brasil com outros países, tendo em 1888, merecidamente como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados, recebido o título de Barão do Rio Branco. Ainda jovem, estava na carne quando Kardec, na França, em sincronismo, realizava a codificação, bem como em 1910, quando o sábio lionês voltou a Plantel Carnal, em São Paulo, Brasil. O autor, espírito deificado, desejou prestar uma justa homenagem ao outro grande precursor que atuara especificamente na área doutrinária. Assim, com esse escopo, escreveu há mais de 70 anos a Oração a Bezerra de Menezes, comandante supremo da Legião Médica, que tanto tem socorrido os encarnados necessitados de seus serviços. Diga-se de passagem que essa divina oração, inserida no início desta obra, nos dias de hoje, felizmente, se encontra muito difundida nos milhares de centros espíritas do Brasil, particularmente através do trabalho e dedicação da Federação Espírita do Estado de São Paulo, da qual, em 1926, ainda com tenra idade e precocemente, foi um dos fundadores. A esse respeito, e à guisa de esclarecimento, é bom lembrar que aquela instituição inicialmente denominou-se Centro Espírita São Pedro e São Paulo, e o seu nascedouro localizou-se à Rua Barão de Paranapiacaba, junto à Praça da Sé, na cidade que, quando foi José de Anchieta ajudara a fundar no século XVI. Participaram do evento inaugural espíritas conhecidos na época, tais como Augusto Militão Pacheco, Isidoro Dias Lopes e outros. Por face, o homenageado enfocado como o anterior espírito de altíssimo nível hierárquico,
com importantes vidas historicamente conhecidas, tais como o pai de Moisés, apóstolo Lucas, Miguel Ângelo e outras relevantes encarnações em nosso orbe terráqueo, voltou à carne como programado no Brasil, na cidade de Cáceres, Ceará, em 1831, com o nome de Bezerra de Menezes Cavalcante. Como brilhantemente relata o insigne escritor Silvio Brito Soares em seu consagrado livro Vida e Obra de Bezerra de Menezes, editora FEB, tornou-se um médico de escola no Rio de Janeiro. Inteligente, ilustrado, ativo e honestíssimo, tornou-se conhecido no país e fora dele por sua despreocupação em acumular bens. Dotado de excelentes dons mediúnicos, foi um dos grandes batalhadores da consolidação do espiritismo no Rio de Janeiro, daí o cognome Kardec brasileiro. Tal como o sábio de Lyon, tão logo chegar a hora de iniciar o trabalho em prol do espiritismo, abandonou todas as posições que lhe davam prestígio, honrarias, poder e dinheiro, para ser novamente um apóstolo da verdade e dedicar-se inteiramente à doutrina espírita. Analogamente ao que ocorreu com Kardec, enfrentou não só críticas mordazes, torpes insultos e o desprezo de altas personalidades da época, como também ao ridículo a que foi exposto, mas com segurança e altivez manteve-se sempre calmo, sereno, dedicado e respeitoso em suas atitudes. Era dotado de grande cultura no tocante à filosofia, ciência, literatura e à história dos povos. Escrevendo através do pseudônimo Max, adotado para suas atividades jornalísticas, ficaram famosos no final do século XIX seus escritos dirigidos ao autor do projeto do Código Penal da República, Batista Pereira, que enquadrava algumas práticas espíritas como crime, e ao Papa Leão XIII, criticando sua encíclica sobre o materialismo, anotando-lhe várias falhas filosóficas. Como médico, jamais deixou de prestar seus serviços profissionais, fosse a quem fosse. Ficou conhecido como médico dos pobres. Foi um grande pensador e intelectual do espiritismo. Deu feição evangélica a ele. Afirmou sem rebuços que Kardec só registrou o que os espíritos lhe passaram naquele histórico momento, e estes só lhe forneceram o que era compatível com a compreensão do homem terreno naquela época. Em consonância, avisa enfaticamente que o ser humano não cessa de desenvolver sua capacidade assimilativa, pois os principais fundamentos da revelação, compreendidos nas obras de Kardec, tendem continuamente a se ampliar, não só em extensão, como também em profundidade. Após um ataque congestivo que o levou ao leito por 4 meses de sofrimentos atrozes, desencarnou paupérrimo em 11 de abril de 1900, faltando-lhe para sobreviver até mesmo remédios e alimentação. Ironicamente, ele que fora anteriormente acusado de desonesto e até de ladrão por seus detratores. A despeito de tudo, legou-nos mais uma dezena de excelentes obras escritas. Logo depois de seu desencarne, transmitiu através de médiuns várias luminosas e esclarecedoras mensagens. Pelas notícias brevemente alinhavadas e relatadas, pode-se claramente notar que há um aspecto verdadeiro, denominador comum, entre os dois notáveis espíritos, Kardec e Bezerra de Menezes. Para realizarem suas respectivas missões, enfrentaram opositores ferrenhos em épocas próximas tanto na França como no Brasil, dentro e fora do espiritismo. Ambos sábios, nos momentos cruciais, souberam agir com serenidade, paciência, renúncia e perseverança, virtudes divinas sem as quais não teriam conseguido atingir seus objetivos colimados, e souberam, com dignidade e altivez, colocarem-se em seus respectivos lugares, não descendo ao nível inferior de seus algozes, para não se igualarem a eles. Como se pode facilmente observar,
o início desta obra foi dedicado ao Kardec brasileiro através da mencionada divina, maravilhosa e luminosa oração, felizmente já bem disseminada e lida na maioria dos centros espíritas do país e de boa parte dos que utilizam a língua portuguesa. Sem dúvida alguma, pelo seu conteúdo, ela por si só vale por um livro, face aos ensinamentos e benefícios que, concretamente, já trouxe aos milhares de encarnados necessitados de seu auxílio. Na parte seguinte, narra fatos em que uma senhora viúva, Séfora, antiga professora, tornando-se administradora de uma fazenda, juntamente com mais 2 irmãos, sem o saber, muito médio e vidente, julgando estar tendo alucinações ao invés de visões e de vários fenômenos espirituais ocorridos no local. Após tentar de tudo, junto à medicina terrena, acabou por se convencer de sua mediunidade e passou a trabalhar com o instrumento que Deus lhe deu, pondo-o a serviço do próximo. No decorrer da narrativa, depois de vários ensinamentos importantes, culmina em verdadeira apoteose em um extrato doutrinário. Nele, o divino autor, com a mestria, concisão e clareza que lhe são peculiares, aborda assuntos relevantes, alertando-se para o ineditismo de alguns temas, jamais abordados em outras de suas obras conhecidas, tais como necessidade e dor, o trabalho, amor e bondade e os 10 mandamentos. Enfim, é livro para quem deseja meditar e aprofundar-se nos mais importantes e fundamentais temas da doutrina pura. Fiat Lux. Euseário Sampaio Alves.